reflexão do dia e vou contar para vocês. Não é fácil. Só o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Para estar iluminando aí o nosso coração, nos dando força, nos dando estratégia cada dia da manhã. Como vocês sabem, tudo é um renovo do Senhor, né? É necessário que nós buscamos forças e experiência do Pai, passar por cada adversidade. Amém? Glória a Deus. Pelo menos agora voltou. Trocamos de material aqui para ver se fica bem mais plausível, né? Dá para poder usar. Dá para vocês ver que a rede pelo internet aí, pela CTBC tá muito ruim. Só o Espírito Santo de Deus. Paz e graça, Maurício Vaz Domingos. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe cada dia, cada manhã. Seja bem-vindo à nossa live. Nós estamos começando de novo, porque começamos e de repente caiu. Mas glória a Deus, vamos, que Deus é bom. Todo o tempo nosso Senhor Jesus é bom. Amém? Hoje a nossa reflexão é sobre resiliência, os dias da pandemia, né? Onde eu creio que o Pai Celestial vai falar o meu e o seu coração. Eu creio que o Pai já está abençoando todos os lares, está nos fortalecendo a cada dia, a cada manhã. Como nós já estávamos orando, né? Há uns 3, 10 minutos quase atrás aí. Mas agora, graças a Deus, deu para reconectar e vamos que vamos com a palavra do Senhor, né? Que é viva e eficaz. E vamos também já clamando o Pai já para que Ele não permita, não deixa que nada venha impor sobre essa internet. Amém? Que dê para nós poder fazer essa transmissão, que dê para nós fazer essa oração de hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz e a graça para os demais irmãos que estão entrando aí. Agradeço a cada um, a cada dia, a cada manhã, pelo carinho de estar aí nos acompanhando. Amém? Queria pedir para os queridos amados e amadas, irmãos dos senhores, abrir a Bíblia, quem estiver com a Bíblia, se estiver em casa, se não tiver, anote ou vai organizando aí, depois você revê o vídeo aí, né, que nós vamos estar colocando no nosso canal Orar e Sem Cessar, que é pelo YouTube, como a Adriana Paula, lá está. E vai nos seguindo na rede social, claro, né? Vai dando seu like aí, vai compartilhando essa palavra do Senhor. Se inscreva também no nosso canal, você é bem-vindo, tem muito conteúdo bom, né? E nós vamos falar então sobre a resiliência, amém? E eu gostaria de pedir os amados a abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 36, amém? Que diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos. Quando vir que o poder deles, quando ver que o poder deles se foi e não há preço nem desamparo. Aleluia. Deus é muito bom. E a palavra do Senhor diz que, né, o Senhor fará justiça para os servos, né, que se compadece. E Deus, Ele é aquele Pai zeloso, cuidado, amado, aquele Pai que nos protege todo tempo, todo momento e nos fortalece em dias difíceis. Então, eu quero iniciar falando para vocês da palavra do Senhor, resiliência, mas antes eu quero trazer o significado dessa palavra. Em seguida nós vamos de algumas áreas, o que é resiliência para algumas áreas, e logo em seguida nós já vamos para a nossa palavra, amém? Então, resiliência é uma palavra oriunda do latim, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica, que altera o equilíbrio de um sistema da morfologia de um objeto ou de um estado natural de um indivíduo. Amém? Na área física, é a propriedade dos materiais que acumulam energia quando são submetidos a situações de estresse, como rupturas, né, por exemplo, mas que logo após o momento de tensão pode ter a capacidade de voltar ao normal. No meio ambiental, o melhor exemplo de uma árvore
que sofre durante tempestade com ventos fortes e rápidos e fazendo com que se desdobre, chegando render ao chão, mas que volta ao se erguer após a passagem do vento. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa de lidar com sérios problemas de vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão e seja qual a situação. Uma pessoa resiliente sabe trabalhar sob pressão e consegue tomar decisão acertadas quando pressionadas pelo tempo e por outras pessoas e por situações. Amém? Problemáticas no meio empresarial, quando as pessoas precisam administrar os interesses, né, das organizações e os interesses pessoais de funcionários, a resiliência é o grande valor. Só uma pessoa resiliente consegue resolver problemas relacionados com o trabalho quando as situações não ocorrem como elas esperavam. Amém? Então, queridos, no nosso cotidiano, quando somos assolados por tantas cobranças, né, e pressões, precisamos aprender a manter a sobriedade sem ceder à ansiedade, mantendo a paz em tormentas da vida, sendo resilientes. A Bíblia nos aponta isso, né? Nos aponta isso e não andem ansiosos por coisas alguma. Isso está na Bíblia, isso é bíblico. Ele diz, não andeis ansiosos por coisas alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é bíblico. Graças a Deus, como Deus é bom, né? Porque Ele nos faz refletir e buscar isso nessa passagem para que nós conseguimos, de fato, né, sobressair os dias difíceis. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, isso você vai encontrar essa passagem, né, que onde ele fala, não andeis ansioso com coisas algumas, né? Nós vamos encontrar lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Feliz é o homem que persevera na provação. Amém? Porque depois da provação, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Isso você vai encontrar lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Temos um Deus que nos conhece. Amém? E que não permite que passemos por dificuldade ou tentações que não possamos suportar. Assim, sendo por mais que o vento sopre, mesmo quando parecemos estar perto de quebrar, devemos continuar firmes. Muitas vezes oramos em outros momentos e só conseguimos balbuciar, né? E podemos até conseguir cantar em meio às dores. Só não podemos desanimar, desistir, entregar os pontos ou abandonar a nossa fé. Paulo diz que o Espírito de Deus que habita em nós, vasos de barro que somos, nos torna poderosos em Deus. Amém? E esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
Por isso, não desanimemos. Amém? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimados. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados de dia após dias, pois os nossos sofrimentos, leve e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos e não naquilo que se vê, mas no que não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 9 e do 16 ao 18. Quando a tempestade chegar e os ventos baterem forte, fique firme, seja resiliente, para se levantar ainda mais forte em Deus. Aleluia. Isso é a palavra de Paulo. Paulo, ele é um cara resiliente, um cara que sobressaiu em meio às adversidades, um cara que sobressaiu em meio às tempestades, o cara que resistiu os seus dias maus. Então, queridos, como eu venho dizendo para vocês, ser uma pessoa resiliente não é fácil. A Bíblia mesmo, ela nos aponta isso com Paulo, como também lá em Salmo 84, 6, ela diz assim que passando pelo vale de Bacar, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Bacar, eu quero te dizer que significa lágrimas. O vale de Bacar era chamado também de vale de lamentações, vale árido, vale de lágrimas, vale de balsameiras. Este bálsamo que crescia ali como a planta rasteira, não precisava de água, ele chorava o seu bálsamo, perfumado em todo sentido, ao cruzar pelo vale, amém? De Bacar, toda viagem de Sião passava pelo vale de Bacar. Árido, caminhante, abriam poços para matar sua sede, e o mesmo devemos fazer nós ao cruzar o vale da dificuldade. Isso está lá em 84, 6. Isso nós precisamos ser resilientes aos nossos dias difíceis. Nós precisamos compreender de fato que a resiliência, por mais que nós vemos passando por dias difíceis de sofrimento, ao meio dessa pandemia, nós devemos ser pessoas que buscam de Deus, sabe? Crescer, um crescimento espiritual. Até mesmo Jesus nos ensina isso, que nós devemos dar a outra face, que nós devemos nos fortalecer em meio às adversidades, que nós mesmo passando por atribulações, Deus falou que nós viveríamos essas atribulações, que era para nós ter bom ânimo, lembra disso? Então nós devemos ser fortes, corajoso, e não diminuir a nossa fé e nem perder sequer a nossa fé. O nosso Senhor Jesus, todo o tempo vem nos, fortalecendo e nos demonstrando. Pessoas que passaram pela Bíblia, que teve, essa resistência, mas pessoa também que passou pela Bíblia e que perdeu, que perderam a sua salvação por não ser resiliente, por não vigiar e por não buscar forças e não resistir às adversidades e não resistir à tentação do mal e se contaminar. Quantas pessoas passaram pela Bíblia? Muitos foram aprovados e muitos também foram reprovados. Amém? E eu quero te dizer que pessoas resilientes tira força de sua fraqueza.
Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 34, diz que apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha e se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Presta atenção, nós em dias difíceis nós precisamos procurar força. Olha, eu tô doente, eu tô passando por aprovação, eu tô passando, Adriana, por situações que eu não tô conseguindo. Sejais forte, sejais resiliente. Por Deus, força para sobressair as dificuldades, para sobressair os seus medos, a sua fraqueza, para sobressair os dias de... É necessário nos fortalecer a cada dia, a cada manhã. Pessoas resilientes agarram de promessas da força. Isaías 40, 29. Força ao cansaço, da força ao cansaço. E multiplica as forças, ou não tem nenhum vigor. Salmo 28, 8. O Senhor é a força do povo e também a força salvadora. Ele é a força do Salvador do seu ungido. A força está na casa de Deus. Salmo 96, 6 diz que a glória e majestade estão ante a face. Força e formosura do seu santuário. A gente vai, amém? De glória em glória, de aprovação em aprovação. O crente precisa compreender de fato que nós precisamos ser resilientes, pessoas fortes que buscam de Deus. Lá em Salmo também 84, 7, diz que vão indo força em força, cada um deles, ó Sião, aparece perante Deus. Resilientes são levadas do pó. São levantadas do pó. A pessoa resiliente são levantadas do pó. Salmo 117 diz: levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para fazê-lo assentar com os príncipes. Pó aqui é a expressa máxima de miséria, de pobreza e de necessidade. Então eu quero te dizer algumas pessoas rapidamente assim que passaram pela Bíblia, que foram resilientes. Lá em Gênesis capítulo 37, 19, vive no Egito 15 anos de escravo, assediado pela mulher de Potifar, escapa e passa 2 anos na prisão. Lá em Gênesis 39, 12 e 20 diz que ele sai de lá para ser governador. Olha que legal. Depois dele passar por todas as escassez, por toda tempestade, por todo o vale da sombra da morte, José venceu. Ele foi resiliente. Por isso que ele conseguiu virar governador do Egito. Outro homem também que passou por aprovações, está lá em Juízes capítulo 15, vai falar sobre os dias de hoje. Sansão praticamente quase perdeu sua vida por um amor de Dalila, que o traiu, te entregou ao fio da espada. E observa bem que Deus foi um bom, generoso pela vida de Sansão, que Sansão resistiu toda aquela dor, todas aquelas escassez que ele e ele foi vencedor. Outra mulher, quantas pessoas talvez não gostariam de estar, né? Não passando, claro, ninguém deseja passar a vida que a Ruth passou, mas observa o carinho que ela teve. Ruth teve pessoas mortas na sua família, na família que ela ganhou por herança, não dos seus pais. O esposo morreu, morreu seu cunhado Malom, morreu seu próprio idade de recolhendo sobras do trigo no
Boaz. Mas Boaz, esse homem, primeiro oferece algumas pessoas, né, que são seu parente mais próximo, e vendo que ninguém o casaria com ela, não se responsabilizaria pela vida de Ruth. Então ele passa a ser esse homem que toma ela como posse, como possessão. 3 pessoas, imagina, ela perde o sogro, já vê a sogra infeliz, aí perde o cunhado, já vê mais infelicidade, e ainda perde o marido, e de sobra ainda não tem filhos. Mas o Senhor, vendo ela passar por toda essa provação, cuidando, buscando, né, sobras para poder cuidar da sua sogra, dizendo que o povo da sua sogra era essas perdas, ela foi resiliente e ela passou por essas aprovações e foi aprovada. Amém? Ela conseguiu tua vitória, o almejado sucesso. Outro homem que passou por suas escassez foi Pedro, que negou Jesus 3 vezes, praguejando e jurando que não o conhecia, de tudo como Deus junto dele em todo o tempo. Mas esse homem que eu contei, iniciei com vocês, que passou, observa só tudo que Paulo passou. Paulo, quando ele era salmo, ele perseguia o povo de Deus. Mas então, quando se torna Paulo, recebe esse chamado de Deus, o ministério de Cristo. Fala como fora de mim, -1. 3 vezes fui açoitado com vara e 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Paulo era levado à prisão num barco e houve um naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos dos rios e em perigos de salteadores, e em perigos da minha nações, e em perigo dos gentios, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprimi cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace, que eu não me abrace. Paulo passou por tantas adversidades. Paulo passou por tantas lamentações, como vocês viram logo que eu iniciei com Paulo, né? Falando dele ali. Ele vence, ele é resiliente. Ele recebe de Deus a promessa, porque Paulo faz com vigor, passando por todas as aprovações, sendo muitas das vezes ali julgado, mas ele suportou tudo em Cristo. E muitas das vezes eu fico pensando, como nós nos dias de hoje, muitas das vezes nós passamos por tantas coisas e nós não nos deparamos com a realidade. Mas eu quero te mostrar também um homem que ele não foi aprovado. Ele não soube ser resiliente. E esse homem chama Jeroboão. Ele não teve resiliência. Lá em 2 Crônicos, capítulo 13, versículo 20, Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abiás. Porém o Senhor o feriu e morreu. Porque Jeroboão coisas erradas, fez guerra contra Judas, sendo irmãos, modificou o culto original, colocando 2 bezerros de ouro, desviando o povo que peregrinasse até Sião, expulsou o sacerdote de Deus, consagrou qualquer pessoa a sacerdote, sem ser a linhagem de Levi, e com um requisito, a 7 carneiros, onde deveria ser 2. Então, queridos, presta atenção. Jeroboão, ele fez tudo que é mal. Imagina, ele quebra a aliança com o Senhor. Ele constrói bezerros de ouro para adorar a Deus estranho. Expulsa o sacerdote de Deus, homens de Deus, para consagrar qualquer um que nem era da linhagem de
Levi, como diz mesmo a própria Bíblia, ele relata. E ainda por cima, faz requisito de 7 carneiros, onde deveria ser só 2. Olha aí, ambicioneiro. O Senhor repudiou a vida de Jeroboão e permitiu então que ele caísse ao fio da espada. Jeroboão era muito teimoso, muito, muito. E muitas pessoas, nós temos que nos vigiar, policiar, que está sendo praticamente quase igual o Jeroboão. Pessoas que não vigiam, que não se policiam. Como também muitos de nós estamos vivendo. Nós muitas das vezes estamos vivendo como o povo de Israel, como o povo de Jacó. O povo que estava aprisionado lá no Egito. O povo que Deus enviou um profeta, um homem de Deus para estar à frente da batalha. Moisés. Esse homem foi resiliente. Este homem foi resiliente. Ele atravessou com o povo de Israel o Mar Vermelho para levar o povo do Senhor à terra prometida. Mas ele saiu assim, tranquilo de lá do Egito e pegou o povo. Ele falou com Herodes, com Faraó. E ele deu o recado que Deus mandou para Faraó. Mas Faraó não obedeceu de uma vez só a palavra do Senhor, não. Faraó fez com que o povo passasse por toda escassez, todo tipo de pragana. Faraó fez com que o povo dele passava por dias difíceis. Faraó precisou de passar por todas as pragas, praga de gafanhoto, pragas de chuvas de gafanhoto, pragas de água se transformar em sangue, pragas até que chegou a praga, do filho, o primogênito de cada um morrer, de seres viventes daquela terra. Todo tipo de a praga de fogo. Foi várias pragas, foi praticamente 10 pragas que o povo sofreu por obediência, por teimosia do povo de Faraó. Faraó era um extremamente complicado de lidar. Ele tinha uma resistência, sabe, de amado e a palavra do Senhor. Ele era desobediente. Ele sentiu a resiliência de desobediência, porque ele gostava de ser desobediente, parece, de pecar, de tramar. E quando ele não passou por todas as adversidades, ele não sossegou. E mesmo assim, eles perseguiram o povo de Israel, que é o povo de Jacó, que logo depois, só de passar o Mar Vermelho, que ali faz uma aliança com Saul, o Jacó recebe aquele perdão, aí sim que ele começa a ser Israel, Então, ele larga de ser Jacó para ser Israel. Mas o povo de Jacó, o povo de Israel em si, que é um mesmo só, eles passaram por toda a adversidade, mas também era desobediente. Por isso que a primeira geração de Israel não conseguiu entrar na terra prometida, pela desobediência, porque Deus fez vários sinais, Deus fez várias coisas para eles e eles não agradeciam, só murmurava, só tripudiava, só sabia reclamar, só sabia dizer que se estivesse lá no Egito, por mais que estava vivendo em escravidão, eles comiam, tinha isso, tinha o maná que Deus mandava do céu para eles. Eles não agradeciam. Por isso que eles pelejaram 40 anos por um deserto. Eles perderam, a coração deles era endurecido. E só daquele sim que estava pronto para receber do Senhor o galardão. Aquele que estava aprovado pelo Senhor. Amém? E aí então o Senhor vem nos trazendo para as nossas vidas, esse dia de hoje, um entendimento dessa resiliência, de resistir os dias difíceis dessa pandemia. E é isso que eu vim trazendo para você essa manhã.
Os dias difíceis de pandemia, muitas das vezes a nossa alma, quando nós estamos passando, e nós estamos passando por essas escassez, a nossa alma abate. Mas eu quero te relembrar de um homem que passou por esse sofrimento, ele chama Jó. Que é um cara mais resiliente do que ele. Ai, meu Deus. Paulo passou por muitas açoites, sim, mas Jó também passou por muitas escassez. Jó, quando a alma de Jó estava com dificuldade na alma dele, Jó dizia assim: ó, se a minha mágoa retamente pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesado seria do que a areia dos mares. Jó, quando estava com a alma aflita, batida, ele dizia: ó, se a minha alma pesasse tanto e a minha miséria juntamente pusesse numa balança, ela pesaria mais do que as areias dos mares. Jó estava tão aflito nessa hora, mas ele teve uma resistência. Porque Jó perdeu, olha, 10 filhos, perdeu mulheres, perdeu suas criações, perdeu suas posses, perdeu sua herança, perdeu seus servos e servas, pessoas que tripudiavam de Jó, pessoas que maquinavam com Jó. Jó ficou enfermo porque Satanás não teve piedade de Jó. Não teve piedade. Quando ele pediu liberação para tocar na vida de Jó, para tirar tudo de Jó, Deus só diz assim: você só não pode tirar a vida dele, mas está liberado, vamos ver. E eu vou te provar que Jó é íntegro de coração. Diz que Jó é íntegro. Nós precisamos clamar ao Senhor para ter o coração de Jó, para ser íntegro como Jó. E Jó passou por dificuldade para se alimentar-se. Ele passou, lá em Jó capítulo 6, 7, relata que ele diz assim: a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Jó, ele não conseguia se alimentar. Ele estava passando por tantas escassez, por tantas adversidades, que ele tinha dificuldade para se alimentar. E quando Jó viu a pele dele estar em pele e osso, passando por todas aquelas escassez, olha que ele diz lá em Jó capítulo 7, 5: a minha carne se tem vestido de vermes, observa bem, e de torres de pó, a minha pele está agretada e se faz abominável. Deixa eu te falar, Jó recebeu de câncer, e o câncer de Jó dava bastante ferida e mau cheiro. Então ele não suportava aquilo, e aquilo doía, aquilo ele tinha que raspar com um caco de telha assim, ó, se coçando. Imagina você, a pele e osso, sem forças para comer, sabe, com a alma aflita, batida. Imagina, e ainda mais, você ainda fica sem conseguir, com dificuldade para respirar. Rapaz, só quem vive essa situação sabe te dizer como é triste. Eu sei te dizer isso porque quando eu fico sem respiração, quando eu preciso usar aparelhos para poder respirar, é horrível, horrível. Quando o meu bronquite ataca e vem com asma e tudo, só o Espírito Santo de Deus para ter misericórdia de mim. Imaginando Jó, meu Deus, eu agradeço todo dia a Deus o ar que Ele me dá para respirar, queridos e querida amado Senhor. Porque quando me falta é horrível, e é dias e dias de crise. Então imagina só, Jó diz lá no capítulo 9, versículo 18, que não me permite respirar, antes me farta de amargura. Observa as passagens que ele foi passando, os dias difíceis, ele tinha dificuldade até para tomar banho, porque ele não tinha forças. Lá em Jó 9, 30, versículo 30 e 31 diz que ainda me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão. Ainda me submergirás no fosso
e as minhas próprias vestes me abominaram. Deixa eu te falar, ele precisava de alguém para ajudar a tomar banho e não tinha. Então ele tinha dificuldade, mas ele foi vencendo. Ele hora nenhuma, ele excomungou Jesus. Hora nenhuma ele disse: Senhor, eu não quero falar mais com você. Não, ele não fez isso. Jó foi tão resiliente que a esperança de Jó permanecia. E lá em Jó 42:10 diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Porque Jó orou pelos amigos dele. Porque os amigos de Jó viraram as costas de Jó e crucificaram Jó. Condenaram ele, dizendo que ele tinha errado, que ele tinha pecado, que ele tinha blasfemado. E Jó não tinha feito nada disso. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quando Jó antes possuía. Presta atenção, a pessoa resiliente, ela é capaz de recuperar as suas situações e crises. Você entende isso? A pessoa resiliente, ela consegue aprender com ela, sabe, com sua dor, com suas queixas, e ter a mente flexível e o pensamento com otimismo, metas claras e a certeza que tudo vai passar. Eu quero te dizer que nós precisamos ser pessoas resilientes, mas nós precisamos parar de ser omisso a nossa dor, as nossas fraquezas. Nós devemos parar de olhar para a circunstância que nós estamos passando e ficar assentado, de braços cruzados, chorando pelo leite derramado, esperando o nosso Senhor Jesus fazer. O nosso Senhor Jesus já fez a parte dele, faz todo o tempo. É necessário que nós sejamos fortes. É necessário que nós nos revestimos da armadura do Senhor, mas que nós vamos para a batalha. E se nós perdermos a luta, Adriana, fica tranquilo. Se nós perdermos, nós vamos tentar de novo, tentar de novo. Nós podemos perder, eu quero dizer para vocês, a batalha, não a luta. Porque nós vamos vencer. Porque nós somos mais que vencedores, tá? A batalha pode ter sido perda hoje, mas nós vamos vencer essa luta. Nós vamos vencer essa pandemia. Nós vamos vencer esses dias difíceis. Nós vamos vencer os tempos de escassez que nós estamos passando. Mas nós precisamos parar de nos omitir. Nós precisamos parar de ser omisso às nossas queixas. Nós precisamos pararmos de ficarmos olhando para a nossa ferida e acharmos que nós somos coitadinhos. Nós precisamos parar de vivermos o nosso eu e buscar de Deus uma força inabalável. Quando eu e você buscamos de Deus esse entendimento que Ele é soberano de fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera, e nós paramos de ser aquela pessoa negativa, aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que fica ali, sabe, chorando, remoendo, e nós buscamos uma convicção que Deus, Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Quando eu e você buscamos de um entendimento, Deus fará infinitamente mais. E que nós somos resilientes e nos revestirmos disso, nós vamos perceber a capacidade que nós temos de superar as nossas adversidades. Deixa eu te falar. Como eu te disse, ser resiliente é ser uma pessoa capaz de compreender, se fortalecer mediante todas as dificuldades, em todos os dias maus, em dias difíceis de escassez. Nós passamos dificuldade de perdas afetivas quando os nossos familiares morrem, ou alguém que nós, sabe, conhecemos, mas se não é um familiar, mas a gente porque perder uma pessoa não é boa. E nós começamos a imaginar a pessoa sofrer e sofremos junto com ela. Até porque nós sabemos o quanto que é doloroso perder alguém. E resistir esse
difícil de perda. Tá? E aprender a resistir os dias de dificuldade financeira. Ah, eu estou passando por crise. Deixa eu te falar, o país inteiro está passando por crise. É só você, todo mundo. Nós também não, tá tudo certo. Faz um ovinho, dei graça, faz um mexidão, um arroz com feijão, como diz o Nico e Tantinoco. Mas que você dê graça ao nosso Senhor Jesus. Sabe? Não é todo dia que você deve comer só coisas para te ostentar. Você precisa compreender que dias de escassez está assolada para todo mundo. Mas se nós não nos revestirmos, se nós não formos resilientes, nós não vamos ser aprovados. E nós sempre vamos receber a reprovação, porque nós recuamos, porque nós ficamos ali paralisados nas nossas dores, nos nossos fracassos, nas nossas queixas, e nós ficamos questionando, procurando sempre alguém para apontar, para dizer, ai, foi culpa de fulano. Não, querido, deixa eu te falar, isso é nossa terra. O Senhor veio e deu uma pausa. O Senhor lançou, como eu disse para vocês, o Senhor trouxe essa pandemia para parar todo mundo. E os governantes estão aí tentando arrumar vacinas e vacinas. Deixa eu te falar. Deus parou a terra porque a terra não queria ouvir, não queria obedecer. Deus parou a nossa terra porque a nossa terra estava desobediente. Uma terra já estava contaminada. Porque tudo essa responsabilidade da casa